Mesmo com a morte de Cristo, temos a certeza de que sinais e maravilhas espirituais continuarão a acontecer até que ele volte. Corações rochosos estão dilacerados. Sepulturas do pecado são abertas. Aqueles que estiveram mortos em ofensas e pecados e foram enterrados em sepulturas de luxúria e maldade, agora são vivificados e chamados a sair dentre os mortos e ir para a cidade santa, a nova Jerusalém. Antes de eu narrar o relato do soldado que viu as últimas horas de Jesus, se inscreva no canal e deixe o seu like. Fazendo isso, você me ajuda a avançar com esse projeto e alcançar ainda mais pessoas. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. Claramente, o centurião ficou chocado ao ter testemunhado um evento tão dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque ele nunca tinha visto tal coisa como essa antes. Isso tornou um impacto sobre ele quase imensurável. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os eventos da crucificação e morte de Cristo. O resultado foi imediato, fazendo com que ele e suas tropas ficassem muito assustados. Pois bem, apesar de o centurião e o seu grupo de soldados terem aprendido a lidar com medo, eles agora estavam experimentando um momento de pânico. Jesus não só causou impacto sobre homens rudes e endurecidos como o centurião romano, mas ele também causou impacto nas mulheres. Mulheres como Maria Madalena, que é a antiga mulher possuída por demônios que seguiu Jesus desde a Galileia. Havia também muitas mulheres olhando à distância, que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia, ajudando-o em seu ministério. Por exemplo, Maria, a mãe de Tiago, de José e de Salém, e a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, também o seguia. Porém, a jornada vai mais adiante, pois não deve terminar aqui. Devemos ter a paixão de conhecê-lo mais profundamente. Com o intuito de me aproximar intimamente de Cristo, desejo experienciar um conhecimento mais avançado, adentrando em uma compreensão mais profunda das notáveis maravilhas que constituem a sua essência. Além disso, almejo vivenciar o poder transbordante da sua ressurreição, que se manifesta de forma ativa na vida dos crentes, e também compartilhar da comunhão dos seus sofrimentos, sendo moldado interiormente à sua imagem até a morte, seguindo o seu exemplo. Que nesta introdução, esse desejo ardente possa inflamar os nossos corações, conduzindo-nos a um conhecimento sincero daquele que nos amou e sacrificou-se por nós. Refletir sobre como o encontro com Jesus impactou a vida dos soldados nos leva a questionar se eles se converteram ao cristianismo. Há relatos de tradição que sugerem que o centurião, possivelmente chamado Longinos, se tornou um seguidor fiel de Jesus, pregando o evangelho e eventualmente morrendo como mártir. Contudo, isso permanece como uma tradição não confirmada. O que sabemos é que a verdade tem o poder de tocar profundamente o coração humano. A cruz de Jesus tem o potencial de transformar indivíduos, como evidenciado no caso do centurião, que inicialmente era um oficial romano encarregado de uma crucificação, mas que ao final do dia reconheceu Jesus como Filho de Deus. Pois bem, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a mensagem da cruz pode parecer loucura para aqueles que estão espiritualmente cegos e mortos em seus pecados. Mas para nós, que estamos sendo salvos pela graça de Deus, ela é demonstração suprema do poder divino. Apesar de ser uma pedra de tropeço para os judeus e uma loucura para os gentios, pregamos Cristo crucificado,
como fundamento da nossa fé. Então vejamos o que o relato do soldado que viu as últimas horas de Jesus nos mostra. Era um dia fatídico, quando o sol se escondia atrás de nuvens carregadas e o ar estava carregado de tensão. O centurião romano, comandante de uma pequena unidade, encontrava-se próximo ao Gólgota, que é também conhecido como lugar da caveira, supervisionando a execução de criminosos. Seu rosto impassível escondia uma mistura de curiosidade e de desinteresse enquanto observava a crucificação. O centurião, acostumado com a brutalidade do Império Romano, não esperava que aquele dia fosse diferente, mas conforme os eventos se desenrolavam, algo extraordinário começou a acontecer. Ele viu um homem ser conduzido até o lugar da crucificação. Um homem chamado Jesus de Nazaré. A atitude de Jesus era diferente de tudo que o centurião já tinha presenciado. Apesar da dor e da humilhação, havia uma aura de paz e a compaixão ao seu redor. O centurião não conseguia desviar o olhar enquanto Jesus era conduzido e pregado na cruz, com uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Enquanto o tempo passava, o céu escureceu e a terra tremeu, como se a própria natureza estivesse lamentando a injustiça que estava ocorrendo. Um homem que curou inúmeras pessoas e abriu a visão de muitos, agora estava sendo condenado por fazer o bem. O centurião sentiu um calafrio percorrer sua espinha, algo que nunca tinha experimentado antes em suas muitas batalhas. Algo que mexeu profundamente em seu ego como um homem honrado naquela época por sua posição social e militar. Enquanto Jesus pendia na cruz, entre suspiros de dor, ele pronunciou palavras de perdão e amor. O centurião ficou atordoado com tanta compaixão em meio ao sofrimento. Uma voz interior sussurrava que aquele homem era mais do que apenas um criminoso condenado. Ele era especial, talvez até divino. Era inevitável negar tal experiência e sentimento, pois era mais forte do que ele. Era algo que ele não conseguia explicar. Uma enxurrada de emoções toma conta de sua alma a ponto de parecer que o coração sairia pela boca. À medida que as horas se arrastavam, o centurião testemunhava um homem que agora ele, ao observar, tinha certeza que era o Filho de Deus. Conta-se que a dor e o sofrimento de Jesus eram tão grandes que as pessoas à sua volta começaram a se afastar por tamanha dor e sofrimento. Porém, aquele centurião não conseguia arredar o pé, pois já estava preso pelo sentimento que havia sido despertado por Jesus. Então, aprisionado pelo homem crucificado, sua curiosidade aumenta e o leva a querer entender o que aconteceria horas ou dias seguintes. Ao passar das horas que se arrastavam, o centurião testemunhou o poder da ressurreição de Jesus. No momento em que o sol raiou, no terceiro dia, ele estava de guarda perto do túmulo vazio, incapaz de explicar as emoções conflitantes que o consumiam. E então, no momento mais esperado, Jesus apareceu diante dele, vivo e radiante. O centurião caiu de joelhos, totalmente transformado pela presença divina que testemunhara. Ele reconheceu em Jesus não apenas um líder, o profeta, mas o Filho de Deus, aquele que veio para redimir o mundo do seu pecado. Daquele dia em diante, a vida do centurião foi marcada por uma fé profunda e um compromisso inabalável com o Evangelho. Ele compartilhou sua história com todos os que encontrou, espalhando a mensagem de esperança e salvação que encontrara em Jesus. O legado do centurião ecoou através dos séculos, lembrando a todos nós do poder transformador do amor de Cristo. Sua jornada, que começou com um olhar casual para a crucificação, tornou-se uma busca sincera pela verdade e pela redenção, revelando que até mesmo os corações mais endurecidos podem ser tocados pela graça de Deus. Então, o que nos resta entender? De fato, precisamos compreender que Deus já deu o primeiro passo na nossa salvação. Cristo sacrificou-se por nós. Agora é a nossa vez. Jesus deu sua vida para que pudéssemos recuperar a nossa.
Ele morreu como nós para que pudéssemos viver como ele. Não apenas agradou seu Pai, mas nos recebeu como recompensa. Como substituto da humanidade pecadora, Jesus suportou o afastamento da comunhão com o Pai. Por mais terrível que fosse, ele cumpriu o bom e amoroso plano de redenção de Deus. Um poema clássico, escrito por John Ellerton em 1875, diz: Entronizado na árvore terrível, Rei da dor, eu te observo. A escuridão cobre teu rosto angustiado. Linhas de angústias e rastros são notados. Ninguém pode dizer que dores desconhecidas te fazem calar e sofrer sozinho, em silêncio durante essas 3 terríveis horas, lutando contra os poderes do mal, deixado sozinho com o pecado humano, envolto em escuridão por dentro e por fora, até que a hora designada se aproxime, até que o Cordeiro de Deus morra. Aqui é Paulino Seno. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe.